Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo diário sobre a vida no mundo, a vida espiritual, o mundo espiritual, a vida após a morte, mas principalmente, sobretudo, sobre reforma íntima e evolução moral e como a gente pode aplicar esse conhecimento da vida espiritual para que a gente se eleve moralmente aqui na Terra. Estamos no meio da transição planetária, iniciando a era de Aquário, a era do conhecimento, a era do coletivo, a era da informação, é mental. Então, assim, é para a gente estudar, é para a gente se aperfeiçoar, é para a gente se aprofundar. Hoje em dia está tudo muito superficial, é tudo líquido, gasoso. A gente tem que aprofundar, a gente tem que entender essas realidades do mundo espiritual para percebê-las, como elas nos afetam, para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que a gente se torne pessoas melhores. E hoje eu vou ler para vocês, como aprendi sempre, deixar bem claro, o livro O Caibalion, Os Três Iniciados, um capítulo do livro O Caibalion. Vem aqui, eu me comprometi a estudar todos os dias e para eu ter esse comprometimento eu resolvi me comprometer em gravar esses vídeos para vocês diariamente, mas eu sempre venho aqui como aprendiz. A verdade, como vai estar bem falando aqui nesse capítulo que eu vou ler para vocês, ela nunca é uma só, tudo é dual. Os extremos são, na verdade, a mesma coisa em graus diferentes, então aquilo que eu interpretei para mim pode estar certo, vocês interpretarem uma outra coisa de completamente diferente também está certo, são só escalas na mesma coisa, mas nunca existe uma verdade absoluta, absoluto mesmo aqui somente Deus. O resto tudo, assim, a nossa visão de mundo baseia das nossas experiências emocionais, da nossa bagagem, da nossa criação, do que a gente trouxe das vidas passadas, do que a gente já viveu aqui, das nossas vitórias, das nossas derrotas, de toda a experiência que a gente já teve. Nós interpretamos os fatos são neutros, mas cada um interpreta de acordo com a sua experiência. E a ideia aqui é estudar para se aprofundar, para tentar entender o que nos rege, para que a gente possa se tornar melhor e usar essas ferramentas a nosso favor, porque muita coisa boa já foi deixada pelos mestres, e aqui eu acho que já não tem nada de novo para ser falado. Jesus já foi o último não digo, mas foi o grande que trouxe tudo que a gente precisava aprender. Agora a gente precisa aprender a colocar isso em prática, a melhorar nós mesmos, a perder essas camadas de ego, e entender que, assim, a gente procura racionalizar tudo, mas tem coisas que são só sentidas. Então, a nossa emoção é uma forma de pensamento, tem um impulso elétrico, só que não tem uma forma definida. Você não consegue dar uma forma para o amor, você não consegue dar uma forma para a saudade, da mesma forma como você pensa no carro e consegue imaginar o carro. As nossas emoções, elas nos regem, só que a gente não consegue defini-las. É tudo muito abstrato, é tudo muito interpretativo. Então, a ideia é usar essas leis espirituais, essas coisas que regem o mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais numa experiência material. Estando na experiência material, a gente precisa viver a matéria sem permitir que ela nos possua, mas que a gente consiga fazer o melhor uso dessas ferramentas para que a gente aplique na nossa vida e a gente se torne mestres do nosso destino. E o Caibalion é um ensinamento hermético antigo, tem aqui a playlist, eu estou lendo o livro todo, dos antigos egípcios, e é uma coisa, o que está falando, o que foi falado lá atrás, há milhões, milhões, não digo, né? 2.000, 3.000 anos atrás, hoje a ciência já consegue provar, por exemplo, tem o princípio da vibração, que tudo no universo vibra. Isso eles falaram lá, né, na época da civilização egípcia. Hoje a gente sabe que a base de tudo na ciência são os átomos, e os átomos estão em constante movimento. Mas isso daqui é um conhecimento, é pérola, é ouro em pó, para quem sabe interpretar. E não é estudando uma vez que a gente vai entender, isso daqui é para a gente aprofundar. É o começo de um estudo, mas eu vou estar trazendo para vocês aqui o meu entendimento, sujeito a erros e enganos, e meu convite para que vocês tentem aplicar esses conceitos na prática, assim como eu também estou tentando aprender para que a gente aplique. Então vamos lá. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 2, os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo serão completamente abertas. Está em Ocaibalion, ou Ocaibalion, não sei como é que fala, correto.
Então, ó, os 7 princípios herméticos sobre os quais toda a filosofia hermética se baseia são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, o princípio do gênero. Estes 7 princípios serão discutidos e explicados à medida que procedermos com essas lições ao longo do livro. Uma breve explicação de cada um, no entanto, pode muito bem ser dada nesse momento. É só uma introdução, é só um aperitivo. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, o Kaivalya. Isso aqui foi escrito na época das primeiras civilizações egípcias. Antes dos sumérios, antes dos gregos, antes dos romanos, no início da civilização. Hoje, 2024, pleno século XXI, a gente já sabe que entre os átomos existe uma partícula chamada fóton, que é onde a informação, é somente informação. Ela pula de um estado de energia para o outro. Um átomo é um núcleo com vários elétrons orbitando, e quando ele é excitado, o elétron ele salta da última camada e vai saltando para as camadas mais longe, para as camadas mais adjacentes. E assim ele libera energia. Ele libera, não. Quando ele se contrai, ele libera energia. Assim ele faz energia. Não é faz a palavra certa, eu vou lembrar até o final, mas ele vai se expandindo, e assim eles vão se combinando e recombinando. Só que o elétron, quando os 2 átomos se combinam, eles são matéria. Só que no estado de excitação, quando o elétron passa de uma camada para outra, tem uma partícula que não tem forma, ela é somente informação, chamada fóton. E tudo é fóton. Quando a gente fala assim, nós estamos sendo bombardeados pela luz do sol, e isso é pura espiritualidade, o que está vendo? Está vindo um bombardeio de fótons para a gente, um bombardeio de informação que vem da mente universal. Então, a gente conseguir pensar uma coisa que não tem forma, que não tem princípio nem fim, que não tem uma forma definida, o espírito não tem forma definida, a informação não tem forma definida. E o todo é mental, o todo não tem forma definida, ele é só consciência. A gente fala que quando os espíritos eles se elevam, a gente tem o nosso corpo físico, tem o perispírito, que é o corpo espiritual, que ele tem uma forma, ele é menos denso. Quando a gente está na erraticidade, que é quando a gente não está encarnado, a gente só tem o perispírito. Aqui, encarnado, a gente tem o corpo físico e tem o perispírito, que está ao nosso redor também. E tem os outros corpos. O perispírito são divididos em camadas. À medida que a gente vai se evoluindo, a gente vai perdendo a densidade do perispírito, até que chega um momento que a gente é só espírito. Nesse momento, nós não temos forma, nós somos só consciência. E a gente se junta à consciência de todos os outros grandes mestres. Então, se, por exemplo, a matéria, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o espírito, só o espírito, ele ocupa, ele tem a sua individualidade, mas 2 espíritos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, porque ele não ocupa espaço, ele é só mente, ele é só informação. Imaginem uma rede de dados de computadores. Imagine uma internet. Ela vem através do fio, então ela tem a forma do fio, mas a informação está ali, ela não tem forma. O que dá forma para a informação é o fio. Uma água ela pode adquirir a forma do recipiente. Se não tiver nada, ela vai se espalhar, e aí ela vai se espalhar conforme a superfície que ela está por cima. Mas a água não tem forma, ela se adapta à forma. Assim é o todo. A gente fica tentando imaginar Deus como um homenzinho barbudo, sentado no trono, com a carinha boa, parecendo Papai Noel. Não, Deus não tem forma, é isso que está falando nesse princípio. O todo é mental. Ele vai se adaptar à forma que a gente quiser, mas ele é somente informação. E esse princípio, quem entender esse princípio, entende tudo, ele é o mais importante de todos. A gente tem que aprender a abstrair, pensar em Deus como a inteligência por trás de tudo, como a consciência por trás de tudo, sem tentar dar a ela alguma forma, somente pensando como uma informação inteligente, a causa primária de todas as coisas. A gente ainda não tem capacidade para entender o que é Deus e a gente gasta muito tempo tentando entender e compreender Deus e acaba esquecendo de sentir. Enquanto a gente racionalizar Deus, a gente tentar dar uma forma definida para Deus, a gente vai estar sempre muito distante de Deus. Mas quando a gente entender
que o todo é mental, que é consciência, que é informação, a gente vai estar permitindo sentir Deus, igual a gente sente amor, igual a gente sente saudade, sem uma forma definida, mas é algo que brota de dentro da gente, a gente consegue identificar esse sentimento, embora a gente não consiga se expressar direito sobre, cada um tem a sua, percebe da sua forma peculiar o que seria cada sentimento, cada situação faz a gente sentir de uma maneira específica, mas a gente sabe, aquele sentimento ali diz respeito à saudade, aquele sentimento ali diz respeito a amor. E aí a gente confunde muito, porque tudo muito não tem forma definida, a gente confunde a saudade com o apego. A falta da pessoa, a gente fala assim, nossa, eu queria que a pessoa estivesse aqui do meu lado. Isso é apego. A saudade é a dor da ausência. Nossa, como era bom quando a pessoa estava aqui do meu lado. Estou falando a minha interpretação, entendeu? Mas assim, como não tem uma forma definida dos sentimentos, a gente acaba confundindo os sentimentos uma coisa com a outra. Da mesma forma é Deus. Como não tem uma forma definida, cada um vai ter a sua interpretação do que seria Deus. Mas o importante aqui, falando nesse princípio baseado no livro, o todo é mental, o todo é consciência. Então, tudo que é divino, tudo que é amor, que é compaixão, que é bondade, que é justiça, que é esperança, todos esses sentimentos nobres que brotam de nós, tem a fonte no todo. Tudo que tem a fonte em Deus, tem a fonte na nossa divindade. Nós temos, Jesus já falava, vós sois deuses, um dia farei tudo que faço e muito mais. E nós temos a nossa porção divina, a gente é filho do Criador. Só que está aqui, ó, na nossa consciência. O livro dos Espíritos fala onde está gravada as leis de Deus, na consciência. Aqui a gente tem o registro de todas as leis de Deus, do que é certo e o que é errado. Uma criança de 2 anos sabe o que é certo e o que é errado. Só que não existe forma definida, não vem de uma forma estruturada, uma forma de lista, uma forma que a gente consegue enxergar visualmente. É algo que a gente sente, é algo que a gente sente através do nosso chakra cardíaco, é algo que a gente abstrai através do nosso chakra laríngeo, é algo que a gente percebe através do nosso chakra frontal, mas principalmente é algo que a gente se conecta através do nosso chakra coronal. A gente tem que aprender a se conectar com Deus, a sentir Deus, a perceber Deus. Todos os detalhes, a gente fala, para Deus não existe coincidência. A gente fala essas coincidências que as pessoas falam são sincronicidades. E dependendo da nossa vibração, a gente vai atrair as coincidências que estão vibrando de acordo conosco, em correspondência conosco. E a gente precisa aprender a levar a nossa vibração através do chakra coronal para a gente aprender a sentir Deus. E através de Deus, a gente sentir esses sentimentos mais elevados, amor, gratidão, coragem, aceitação e paz. E esses sentimentos que têm origem divina, que têm origem do todo. Então, vamos lá. O todo é mente, o universo é mental. No Kaivalho. Então, vamos parar de pensar em Deus como um serzinho que parece conosco, humano, feito de carbono, hidrogênio, essa estrutura aqui de corpo físico, que tem proteínas, que tem... Não, Deus é mental, Deus é consciência, Deus é informação. Pensem numa rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi, a informação se conecta, ela viaja no espaço, mas ela não tem forma. Ela vai encontrar, ela vai ser decodificada quando ela chegar no aparelho receptor. Ela sai do aparelho emissor, ela se propaga no espaço, sem forma definida, e ela é decodificada no aparelho receptor. Imaginem Deus. Deus, a informação sai lá do centro da consciência, eu não consigo explicar, nem perco meu tempo tentando entender. É só uma analogia para a gente tentar entender com alguma coisa que a gente conhece aqui. A informação sai de lá, se propaga por todo o espaço, por todo o universo, quiçá por outros universos, acredito eu que tenha outros universos além do nosso, só que a gente ainda não conseguiu mapear nem o nosso universo, né? Mas acredito eu que tem outros universos. Deus é essa fonte, essa informação que propaga, e quando chega em nós somos o aparelho celular, que capta a informação, codifica e interpreta o que aquela informação vem nos dizer. A linguagem dos computadores é binária, 0, 1, é somente esse código, 01, 00000011111, e quando ele chega a informação, ela é convertida, porque a gente precisa de códigos e símbolos para compreender a informação. Só que a linguagem mental,
Tem certas coisas que a gente não consegue interpretar, não consegue codificar, a gente apenas sente. Por isso que fala, Deus não se explica, Deus se sente. E a informação, ela não precisa ter forma definida, ela vai se adaptar à forma do conteúdo que envolve. Então, quando chega na gente, a forma que ela vai se adaptar vai ser a forma da nossa vibração, do nosso espírito, do nosso perispírito. Nós vamos dar a forma para Deus. Cada um enxerga Deus ao seu olhar. Mas Deus é muito grande, Deus é uma inteligência que a gente ainda não é capaz de explicar o tamanho da perfeição. Então, vamos ao texto. Adoro falar sobre Deus. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial oculta em todas as manifestações e aparências externas que conhecemos sob o nome de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é aparente aos nossos sentidos material, é o espírito que por si só é incompreensível, é indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. Aqui, então vamos lá. Nossa, isso daqui é o todo. No Espiritismo, a gente fala que existem 3 princípios: Deus, o Espírito, que é consciência, e a matéria. Todas as formas de matéria, inclusive o perispírito, ele vem da matéria cósmica primitiva. Acho que é isso mesmo, depois eu vou conferir. Mas vem dessa substância cósmica primitiva. E daí se origina toda a matéria. Mas existe uma parte que é pura consciência. Por exemplo, nós temos o nosso corpo físico. O que anima o nosso corpo físico? A nossa consciência. Vamos esquecer de espírito. Quem é a nossa consciência? É o nosso espírito. Um corpo sem vida, um corpo inerte, é um corpo sem consciência. A planta, ela não se move, ela está fixa no chão. Mas ela tem uma energia, ela emana uma energia. Ela tem seiva, ela se move, existe um movimento ali dentro dela. Ela só não se locomove. As pedras, elas não têm seiva, elas não têm vida, não têm o princípio vital. Só que, por exemplo, quando a gente vai estudar, as pedras curam, elas emanam energias que são delas. Então, assim, a consciência existe. A gente só aprende a ter a individualidade da nossa consciência, a gente só se identifica como ser individual, como um espírito com E maiúsculo, quando a gente se torna humano. Os animais têm sentimentos e têm pensamentos, só que o pensamento deles, o sentimento deles, não são contínuos. O que difere um animal, um cachorro, um cavalo, um gato de um ser humano é que o ser humano pensa o tempo inteiro. O ser humano tem pensamento contínuo. Os animais não, eles estão aprendendo a estruturar o seu pensamento. Existem lápis, eles estão aprendendo a desenvolver a sua consciência. Quando a gente fala de expansão da consciência, quem nunca ouviu falar de expansão da consciência? O que é isso? A gente tem aqui na nossa consciência a nossa parte consciente, que é só a pontinha do iceberg, são as experiências que a gente se lembra, que a gente sabe que existe. Mas a gente tem uma parte muito oculta, que é o porão da nossa mente, que é o nosso subconsciente. Então, à medida que... Isso daqui é o nosso processo de sublimação, é o estágio atual que a gente está agora. À medida que a gente vai se conhecendo, vai se permitindo enxergar as próprias sombras, a gente vai expandindo a parte consciente da nossa mente, a gente vai iluminando o nosso porão, a gente vai se tornando as áreas antes desconhecidas para nós como conhecidas. E à medida que a gente vai aumentando, ampliando essa parte consciente da nossa mente, é a expansão da consciência que tanto se fala nessa era de Aquário. Então, o que é o nosso trabalho agora? É expandir a nossa consciência, é aumentar a consciência que a gente tem de nós mesmos. O que está escondido aqui no porão do nosso subconsciente? Tem certas coisas dessa vida que a gente não dá conta de lidar, aí o nosso cérebro vai lá e bloqueia, não deixa a gente acessar. Só que tem coisas de vidas passadas também que a gente carrega e que estão ocultas aqui no nosso subconsciente, no nosso porão, na nossa mente que a gente não acessa. Então, a ideia de expandir a consciência é trazer consciência, aumentar a consciência que a gente tem
de nós mesmos, da nossa área, da nossa mente, e tirar cada vez mais essas áreas obscuras. O que é a iluminação? Imagino eu, sujeito a erros e enganos. É quando a gente expande tanto a nossa consciência que não existe mais nada oculto de nós mesmos. Nós somos capazes de enfrentar a nós mesmos. A gente já sublimou todas as nossas sombras. A gente consegue se enxergar como é e não existe nada oculto para nós de nós mesmos. Nós não precisamos nos esconder de nós mesmos. Nós somos capazes de olhar para toda a nossa história e nos aceitar como somos. E a gente acaba se iluminando. A gente acaba se partindo para um outro estágio de consciência. Então, o processo que a gente está hoje aqui é esse processo mental. O todo é mental, nós somos parte do todo. O que a gente está fazendo? Esse é o trabalho mental. E as nossas emoções, elas bloqueiam muito a nossa parte mental, porque a gente não dá conta de lidar com as nossas emoções. O ser animal, um cachorro, um gato, um cavalo, um peixe, ele é pura emoção, ele é puro instinto. A gente está aprendendo a trabalhar a nossa vontade para controlar nossos instintos. Então, esse é um processo de aprendizagem que a gente tem que ter agora, de aprender a enxergar o nosso porão da nossa mente e aceitar as nossas sombras para poder transformá-las em luz, que é um outro princípio do hermetismo que está aqui na frente. Então, vamos lá. Então, o espírito, ele não tem forma definida. Não tem forma definida, ele é informação, ele é um fóton. E isso já é um conceito explicado pela ciência. Já conseguiram até aprisionar o fóton. É muito bonito. A ciência vai explicando as questões espirituais. Aqui eu vou fazer um parênteses, tem um texto do Kardec que fala assim, então o espiritismo vai ser a religião do futuro? Não. O espiritismo não vai ser a religião do futuro. O espiritismo vai ser o futuro das religiões. Por quê? À medida que a nossa ciência progride, vai explicando as realidades espirituais, a vida após a morte. Por exemplo, isso aqui é hermetismo, isso aqui é conhecimento egípcio. Foi escrito há 5.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, não sei, mas a ciência vem explicando isso. O que foi escrito há 7.000 anos atrás, hoje a gente dá o nome de fóton. Então, quando a gente fala assim, o espiritismo é o futuro das religiões, é porque a ciência vai explicar a vida após a morte e vai, através dos fatos, através de coisas nominadas e explicadas, a gente vai compreender que a gente está numa experiência material e que a verdadeira vida é a vida eterna, que é a vida espiritual. E a gente vai começar a ter essa consciência de se melhorar aqui na Terra, de ser mais resiliente, mais resignado das provas que a gente passa, porque a gente vai sair dessa posição de vítima e entender que tudo que a gente vive fomos nós que criamos. E se a gente quiser mudar a nossa realidade, não é querer que o mundo mude, mas que nós nos transformemos. Então, vamos lá. Também explica que todo mundo ou universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo. Toda a parte material é uma criação da mente do todo, sujeita às leis das coisas criadas. Então, a gente tem as leis naturais, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, a lei divina, ninguém escapa dela. Ninguém aqui escapa da lei da gravidade. Não existe aquele que sai flutuando. Existe São José de Cupertino, que ele saía flutuando, mas quando ele estava em estado de êxtase, depois vocês pesquisem São José de Cupertino, ele tinha esse dom da levitação. Mas todos nós, sem exceção, estamos sujeitos à lei da gravidade, senão a gente só ia flutuando por aí, ia parar lá no espaço. Deus se manifesta através de leis universais. Então, a gente tem as leis naturais, que são as leis da natureza, que todo mundo sabe, conhece, que não existe causa sem efeito, mas existem também as leis espirituais, que a gente não consegue dar um jeitinho na lei divina. E quem são essas leis espirituais? Quais são essas leis divinas? As 7 leis do hermetismo que eu estou trazendo aqui. Então, vamos lá. O universo como sujeito à lei das coisas criadas e que o universo como todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e nos movemos e temos a nossa existência. Então, isso daqui que a gente vive hoje, nós somos uma criação da mente de Deus. Toda a parte material é uma criação, uma manifestação da mente de Deus. A gente está dentro da mente de Deus. A gente está dentro desse sistema de informação
chamado Deus, dessa consciência, dessa mente universal. Deus tem tudo, essa consciência permeia tudo. Ela passa através de nós, ela passa através de todas as formas físicas, através de todas as formas espirituais, em todos os níveis vibracionais. Ela atravessa os planetas, ela atravessa o universo, tem tudo, é uma grandeza gigantesca. Às vezes as pessoas ficam tentando explicar o Big Bang, que a origem do universo surgiu de uma explosão. Sabe o que eu fico me perguntando? Da onde surgiu um espaço tão grande, vazio, no meio do nada, para ter algo formado do tamanho do universo? O universo é gigantesco. Existia algo no meio do nada, que nada é esse? Então, esse nada é Deus. Esse espaço vazio é Deus, que ele vai criando e completando conforme a sua criação mental. A função de Deus é criar o tempo inteiro. Deus cria incessantemente. E a nossa função é evoluir, para um dia nos tornarmos a sua imagem e semelhança, amor, bondade, compaixão, benevolência, que a gente manifeste o nosso melhor que há em nós. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, explica facilmente todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam uma parcela tão grande da atenção pública e que, sem tal explicação, são indecifráveis e desafiam o tratamento científico. A compreensão desse grande princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo compreenda prontamente as leis do universo mental e o aplique em seu bem-estar e crescimento. Se tudo é mental, a gente cria as coisas que a gente quer com a nossa mente. A gente atrai para perto de nós aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa raiva, mágoa, se a gente manda uma coisa ruim, um pensamento ruim para alguém, esse pensamento ruim vai voltar para nós. Já foi comprovado cientificamente que pacientes que estão em hospital recebem mais preces do que aqueles que não recebem preces, eles se recuperam mais rápido. O que é uma prece? É o envio de uma energia harmônica, o envio de um pensamento positivo para que a pessoa se cure. Então, a gente cria a nossa realidade com a nossa mente. A gente tem que aprender a controlar os nossos pensamentos, para eles não serem tão dominados pelas nossas emoções. A gente tem que aprender a expandir a nossa consciência, para que a bondade e a luz se manifestem em nós. Porque todos nós temos a bondade dentro de nós, mas ela está obscurecida por todas as camadas da nossa personalidade. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo compreenda prontamente as leis do universo mental e o aplique ao seu bem-estar e crescimento. O estudante hermético é habilitado a aplicar de forma inteligente as grandes leis mentais, em vez de usá-las de forma causal. Então, a gente sabe, o que a gente quer atrair, a gente começa a manifestar através da mente aquilo que a gente quer atrair para a nossa vida. A gente começa a sentir, a pensar e começa a sentir aquilo que a gente quer manifestar como se já fosse realidade. Gratidão, gratidão antecipada, obrigado, meu Deus, e por aí vai, e a gente começa a atrair essas coisas que a gente quer para a nossa vida. A gente começa a manipular o mundo material só com a força da nossa mente. Com a chave mestra em sua posse, o aluno pode abrir as muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Esse princípio explica a verdadeira natureza de energia, poder e matéria, bem como o motivo e como tudo isso está subordinado ao domínio da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como na época em que foram escritas pela primeira vez. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o aluno baterá em vão nas muitas portas do tempo. O que é a lei da atração que as pessoas falam? É isso, é o universo mental. Eu confesso que eu estou tentando aprender, estou tentando compreender a teoria para aplicar na minha vida, essa questão de co-criar, essa questão do quântico, essa coisa de algo não ter forma, assim, para trazer um pouco mais perto da nossa realidade, a tecnologia que aproxima muito dessas questões espirituais, a tecnologia que vai explicar Deus. Já existe uma corrida entre os grandes, Google, Apple, por aí vai, de fazer um servidor quântico, um servidor que não precise, que seja só fóton, que não tenha forma definida, que a informação simplesmente passe através da expansão da energia.
Então, a tecnologia já está vindo trazer isso para a nossa realidade. Só que a gente tem que aplicar isso, a gente aplica na tecnologia, mas a gente tem que aplicar isso como seres espirituais. E nós, como cérebro mais potente do que qualquer supercomputador que já existe, nós somos capazes de fazer muito, mas a gente tem que aprender a usar a lei da atração para nós. Como? Controlando as nossas emoções, controlando a nossa vibração, entendendo as nossas sombras, o que é que as experiências que a gente teve na infância, às vezes não é como as pessoas nos trataram, é como nós interpretamos os fatos. Às vezes as pessoas foram super carinhosas conosco, mas não nos trataram da forma como a gente gostaria de ser tratado até os 7 anos de idade. Depois tem uma poda mental grande aos 14. Aí, por mais que a pessoa tenha, não existe manual de instrução para pais, a gente dá o nosso melhor, mas às vezes a criança ela se sente rejeitada, ela se sente negligenciada, e é a maneira como ela interpretou os fatos. Isso daí ela vai carregar para o resto da vida. E isso daí é um bloqueio gigantesco que tem, ela vai sempre interpretar os fatos dessa forma. Então, a gente precisa trazer luz para como a gente interpreta os fatos, a gente precisa expandir a nossa consciência, iluminar o porão da nossa mente, para que a gente possa fazer a lei da vibração, a lei da atração funcionar a nosso favor. Existe? Existe. Tem um monte de gente criando a sua realidade. Nós temos que aprender a colocar isso em prática. E as leis herméticas vêm justamente para ensinar isso e muito mais. A lei da atração é uma das coisas que acontecem. Mas quando a gente domina as leis divinas, quando a gente pelo menos entende, a gente estuda e se habilita, a gente tem o potencial de fazer muito. E aí a gente entende a frase de Jesus: vós sois deuses, um dia farei tudo que faço e muito mais. Mas a gente primeiro precisa estudar, se aprofundar, tentar compreender, encontrar uma verdade que bate dentro da gente, tentar encontrar analogias para explicar o que não pode ser explicável, para decifrar aquilo que é indecifrável. Às vezes falta linguagem para nós, para que a gente possa expressar isso que a gente sente. Então, que a gente procura ser um pouco menos racional e procura ser mais coracional, que a gente sinta essas coisas de verdade. E a gente aprenda a controlar as nossas emoções, para que razão e emoção andem juntos. Não é para a gente ser só emoção, não, senão a gente vai voltar a ser animal. Mas para que as nossas emoções não distorçam a maneira como a gente interpreta a nossa realidade de uma maneira negativa, uma maneira pejorativa, que vai nos impedir de fazer essas leis divinas funcionar a nosso favor. Esse texto está muito grande, aqui são 7 princípios. Eu acho que esse princípio todo é mental, era o mais importante de todos. Eu vou ler um por um aqui, é melhor a gente fazer um estudo aprofundado. E eu estou aqui como aprendiz, eu estou falando aquilo que eu entendo. Então, a ideia aqui não é cumprir protocolo e ler um capítulo de cada vez, mas entender. Me propus a estudar isso, vamos estudar isso, vamos nos aprofundar. Vou ler esses outros princípios aqui, o resuminho deles para vocês em outros capítulos, mas a ideia é que a gente aprenda, que a gente entenda, para que, quem sabe, a gente não consiga colocar em prática na nossa vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, comentem. Deixem aí sua opinião. Eu acho que falar de Deus é sempre muito gostoso. É algo... A gente não pode perder tempo tentando explicar a Deus, porque está além do nosso entendimento. Mas é uma delícia a gente sentir Deus e entender que existe uma causa primária por trás de tudo, que rege a nossa vida, que nós somos imagem e semelhança dele, que a natureza é perfeita, que esse planeta azulzinho é perfeito, que a vida ter chegado do jeito que é hoje não é obra do acaso, não é mera coincidência, mas que existe uma inteligência superior por trás de tudo isso, e que hoje a ciência já dá o nome de fóton. Deus é consciência, Deus é informação. E toda a criação é baseada na informação dele. Um exemplo bobo me ocorreu aqui agora. Por exemplo, a informação que vem nos computadores, ela é 0001, ela é binária, 0101001. Aí ela chega no computador, ela é codificada, ela é somente informação. Aí quando ela chega no computador, a informação vira uma imagem, vira um vídeo, vira um texto, algo que pode ser codificado para a nossa linguagem. Então, assim é Deus. Deus são esses códigos e a gente vai decifrando à medida que a gente vai evoluindo. Mas nós estamos inseridos dentro desse código. Agora, a maneira como a gente enxerga é a interpretação que cada um dá.
mas a informação ela não tem forma. Ela vai ter a forma que a gente dá para ela, aquela forma que a gente consegue explicar. E a gente não consegue dar forma para os nossos sentimentos, a gente não consegue dar forma para as nossas emoções. A gente vai estar sempre tentando traduzir isso para algo racional, é da nossa natureza, tentar dar uma forma para tudo que a gente conhece. Mas é só a gente tem que parar de tentar colocar tudo, enquadrar tudo na razão, entender que tem coisas que só o sentimento explica. Como que a gente explica o amor? A gente explica a química, que faz desencadear emoções, que a gente se torna mais protetor, libera ocitocina, libera hormônios, mas como a gente explica o amor, não tem como explicar. A mesma coisa Deus, como se explica Deus, não tem como explicar. Então, como diz aquela música que eu acho maravilhosa, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, não assim, de todas as músicas gospel, essa para mim, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu escutei ela várias vezes. Deus não se explica, Deus se sente. Então a gente tem que estar com o coração aberto e tentar se achar superior a Deus e se permitir sentir Deus, se conectar com Deus através do nosso chakra coronal. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem e compartilhem. Vamos estudar as leis espirituais, vamos estudar as leis herméticas. O conhecimento, a verdade está disponível em todas as religiões tem um pouquinho de verdade, cada um focando naquilo que lhe é mais peculiar, naquilo que mais se esforçou. Eu acredito que para estudar a vida após a morte, como é o mecanismo no espírito, na vida após a morte, é o espiritismo. Para a gente estudar, por exemplo, o domínio das próprias emoções, é o budismo, para que as emoções não dominem a própria mente. Mas para estudar as leis divinas, é o hermetismo. Então é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Espero que eu esteja me fazendo ser entendida. Isso daqui é simplesmente algo que a gente viaja e ter assunto para muita coisa. Então é isso, um beijo. Amo vocês, fiquem com Deus. Quem quiser se aprofundar, o livro é o Kybalion, Os Três Iniciados. Beijo! Amo vocês.